1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Que pergunta é essa? Paulo está fazendo para quem? Para a igreja, gente. Diga assim, eu sou igreja. Então foi para quem a pergunta? Para você. Para cada um de nós. Amém? Cada um de nós que somos igreja. Que vamos ser arrebatados, sim ou não? Quem vai ser arrebatado? Então, essa pergunta é para quem vai ser arrebatado. Quem não vai, pouco importa essa pergunta. Mas aqueles que estão preocupados com ir para o céu, com ser arrebatado, tem que estar inserido nessa pergunta aqui. Tem que levar essa pergunta muito a sério. Amém? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Qual o significado da palavra injusto? O que é ser injusto? Quem aqui tem sido injusto com alguém? Quem tem sido injusto com a palavra de Deus? Quem tem sido injusto com a palavra de Deus? O que é ser injusto perante a palavra? Não adianta você me dizer que ser injusto é o contrário de justo. Isso não quer dizer nada. Eu quero saber o que é ser injusto de acordo com a palavra de Deus. Diga comigo agora para eu ouvir, viu? Diga assim, a palavra de Deus é reta. Então, tudo que é contrário à palavra de Deus é injusto. A palavra de Deus, ela mostra o caminho da retidão. Tudo que é contrário ao caminho da retidão é injusto. Eu queria que você segurasse esse texto, não desmarque ele, por favor, não desmarque esse texto, mas que você caminhasse comigo aí para Romanos 14, versículo 22. Você vai voltar para esse texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 9. Vai ser tudo no decoreba hoje. Amém? Vamos lá? Quem achou? Diga graças a Deus. Vamos nós. Tens tu, verso 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de quem? De Deus. Olha o gato. Diante de Deus. Então, ele está dizendo, você tem fé? Tem essa fé em ti mesmo. Quem diz assim, eu acho, tem fé? Agora quem diz assim, eu tenho certeza, tem ou não tem fé? Tem. Porque fé, Vaninha, é uma cal. É o quê? Certeza. Fé não é o que eu acho, fé é o que eu creio. Então, ele está dizendo assim, você tem fé? Aí você diz, tenho. Então pare de achar. Tenha certeza. Certeza de quê? De ti mesmo. Você tem certeza de você mesmo? Ah, bispo, eu não sei nada de mim mesmo. Quando vai falar, eu fico cheio de dúvida na minha cabeça. Então você não tem fé. Qual é a única pessoa que não pode duvidar que vai para o céu e que não pode duvidar que vai ser arrebatado e não pode duvidar de que é santo, de que é puro, de que está liberto, de que está curado emocionalmente, de que não deve nada a Satanás? Quem é a única pessoa? Diga assim, faça assim, faça assim. Assim, vá levantando o dedo, diga eu. Se você não acredita em você mesmo, meu irmão, você está ferrado. É o que Paulo está dizendo tanto aos coríntios como aos romanos. Tem fé? Tem. Então tenha em você mesmo. Porque não adianta você dizer que tem uma fé se você nem se garante, como diz no popular. Se você não acredita que o que você acredita vai te levar para o reino de Deus, para o céu. Quando você olha para a sua vida, você percebe uma pessoa que não saiu do pecado, que não saiu do canto, que é injusto no seu padrão de vida espiritual, na sua mentalidade. Você é uma pessoa injusta. Então, você não acredita que você mesmo está dentro da palavra da retidão. Nem você acredita
e nem quem está do teu lado vai acreditar por causa do teu mau testemunho. Amém ou não amém? Quem entendeu até aí? Gato comeu? Amém. Então vamos nós. Tenha em ti mesmo, diante de quem? De Deus, porque tudo é diante de Deus. Deus é juiz. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, primeiro ele diz, tu tens fé? Você responde, sim ou não. A palavra está te perguntando também. Se tem ou se não tem, é você que tem que dizer. Mas se tem, tenha em ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, tenha uma fé de que você tem um coração justo. De que você verdadeiramente saiu do mundo, do pecado, da maldade, da injustiça. Amém ou não amém? É muito bom quando um crente tem essa maturidade para não ser injusto. Quando alguém quer fazer a caveira de alguém, não é fácil? Sim ou não? Quem aqui já foi envolvido por uma mentira? Levanta a mão. Quem já acreditou na palavra de alguém que era mentira? Quantas vezes você deixou de ser fiel a Deus porque alguém mentiu para você? Quantas pessoas saem da igreja, voltam para a igreja, saem da igreja e voltam para a igreja porque alguém fala mal de alguma coisa da igreja, do pastor, de um irmão e etc. Outro dia um irmão ligou para mim e disse assim, bispo, eu quero pedir perdão. Eu disse, por quê? Porque eu saí da igreja injustamente. Eu fui injusto com o senhor, fui injusto com a igreja, falei mal do senhor, falei mal da igreja, quando na verdade tudo que o senhor fez foi me ajudar o tempo inteiro. E eu digo, quem foi que te revelou esse segredo maravilhoso? Quer dizer, precisava que alguém falasse com ele, pessoal? Você tem que ser justo ao ponto de não ser injusto. É muito fácil, depois que você chutou o pau da barraca, chutou o pinico, chutou todo mundo, chegar a dizer, não, eu descobri que eu fiz tudo errado. E quantas almas você derrubou? E quantas obras você derrubou? E quantas pessoas caíram por sua língua? Por isso, tem mais um textinho que eu não vou dizer aonde está não, você vai descobrir. Eu estou com quase 50 anos, não estou decorando tudo mais não. Mas tem um textinho da Bíblia que diz assim, ó. Toda palavra frívola que sair da vossa boca entrará em juízo. Isso quer dizer o quê, meu bispo? Quer dizer que o que você fez não vai se justificar porque você está me pedindo perdão, não. Você vai ter que ir lá para quem você falou mal e vai ter que dizer o que você disse. Vai ter que ir lá dizer, olha, eu estava mentindo, eu estava com ódio, eu estava com raiva, e eu falei porque eu queria fazer mal à igreja, ao bispo, ao irmão, à irmã. E você vai ter que pedir perdão àquela pessoa, não é só a mim não, a ela, porque se você não fizer isso, você vai pagar a paga da injustiça. Por isso que quando a Bíblia diz, tem tu fé, tenha em ti mesmo diante de quem? De Deus, porque Deus viu o que tu fez lá e aqui, e o que tu anda fazendo lá fora. Deus acompanha tudo, Deus vê todas as coisas. E aí, a Bíblia diz uma segunda parte desse versículo que diz, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então quando alguém diz assim, mas eu acho que o que importa é ser feliz. É? Então em nome daquilo que você acha, vá se prostituir, vá botar roupa curta e imoral, vá mostrar seu corpo, vá ser homossexual e lésbica, vá fazer o que você quiser fazer da vida, meu amigo. Sabe por quê? Porque segundo você, o que importa é ser feliz. Mas segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, você não deve se condenar naquilo que você aprova. E se você está se condenando, e por que você está se condenando? Porque a Bíblia condena aquilo que você está dizendo que te faz feliz.
Sendo bem claro, mais claro do que a luz do dia. Se é que isso é possível. Irmão, uma relação sexual é coisa boa ou ruim? É coisa boa. Fora do casamento é o quê? Ruim. Mas o que importa é ser feliz. Então vai lá e desfruta daquilo que tu gosta. Mas vai vir a paga da injustiça. Porque você não respeitou o critério de quê? Da palavra. Quem está entendendo? Você está provando uma maneira diferente. Você está achando de uma forma diferente. Você está conduzindo a sua vida da maneira que a Bíblia diz que é condenável. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina essa tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Eu me lembrei que vocês não têm o costume de ficar em pé, não. Presta bem atenção numa coisa. A condenação vai vir independentemente do que você acha. Principalmente a juventude de hoje, que aprende nessa educação, que eu acho que é uma desconstrução. Há uma desconstrução nos colégios, nas faculdades. A esquerda comunista tem levado aos jovens de hoje o desfazimento da família, da igreja, do casamento. Por que essa é a geração de uma igreja apóstata? Por que essa é a geração de uma igreja fria? Por que essa é a geração do mimimi? Qualquer coisa eu estou saindo e vou embora. Por que essa é a geração de gente que não suporta a sã doutrina? E como disse o apóstolo Paulo, como tendo comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres conforme as suas cobiças, e não darão ouvidos à sã doutrina. Por que essa geração está se autocondenando, quando a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que não se condena no que aprova? Essa geração engrupida por várias ideologias de gênero, essa geração engrupida por uma influência satânica, diabólica, ela ainda tem a palavra, ela ainda tem o espírito da palavra, ela tem o pastor da igreja, não digo todos, porque tem muita gente dizendo que é pastor e está ensinando tudo errado. Mas a igreja ainda tem profeta, ainda tem pastor, ainda tem o Espírito Santo, ainda tem Bíblia e por enquanto ainda tem local de culto. Não está fácil ter lugar de culto não, mas por enquanto nós estamos resistindo. Mas a geração de hoje está perdida, irmão. Você pode tentar influenciá-la, mas a resposta que Arão deu a Moisés é muito cabível hoje. Quando Moisés desceu do Sinai, ele viu o que Deus havia mostrado para ele lá em cima, que o povo estava se corrompendo lá embaixo, que o povo havia feito um Deus com o ouro derretido deles. Eles fizeram um Deus para adorar e substituir o Deus que os tirou da terra do Egito. Quando Moisés desceu, ele ficou enfurecido de ver a injustiça daquele povo, depois que Deus lança 10 pragas do Egito e tira o povo com mão forte de lá, depois que Deus abre o mar vermelho e faz o povo passar com o pé seco, depois que o povo vê uma coluna de fogo aquecendo de noite e uma nuvem durante o dia trazendo sombra para eles, diante de todos os milagres feitos pelo profeta Moisés para que aquele povo soubesse que Deus é Deus, a injustiça do povo, olharam para Arão e disseram: aquele homem, não disse nem o nome, morreu. Cadê aquele homem? Morreu. Então você vai fazer um Deus que a gente possa ver e servir. Olha que injustiça. Moisés pegou as tábuas que estavam na mão dele, jogou no chão e quebrou. Aquelas tábuas são as palavras de Deus para os homens. Mas Moisés viu: de que serve a palavra se as pessoas são injustas?
de que serve o padrão bíblico, de que serve a ação do Espírito, de que serve a igreja, de que serve pastor, de que serve profeta, se o povo não quer saber, e aí ó, pá, no chão, quebrou. Então a pergunta que não quer calar, o que você tem aprovado que está te condenando tanto? As amizades, o namoro, o noivado, o casamento, o que você aprovou? Teu vestuário, tua maneira de pensar? Quem foi que te tirou da obra de Deus? Quem foi que te afastou da igreja? Quem foi que te levou para longe da comunhão com o Espírito Santo? Emocionalmente falando, você vai me dizer tanta coisa. Olha, é que quando eu era mais nova, meu pai me violentou. Meu padrasto, meu irmão de sangue. É que quando eu era mais novo, eu fui violentado, eu apanhava de todo mundo, eu fui humilhado. É que lá na igreja que eu fazia parte, ou nessa própria, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Isso foi me afastando. É porque meu pai separou da minha mãe, porque minha mãe traiu meu pai, porque meu pai traiu minha mãe, porque meu avô não sei o quê. Irmão, eu sei que você tem problema emocional, eu sei que você tem problema conjugal, eu sei que você tem problema financeiro, mas entenda uma coisa, o critério da Bíblia é que nada pode te separar do amor de Deus. Que nada pode te separar de Cristo. E se você quer subir, se você quer ser arrebatado, aprenda a deixar os mimimis de lado, a ter coragem de servir a Deus e se levantar para fazer a vontade do Pai. Não importa o que você acha. Não importa. É isso que você tem que entender, porque a pergunta não é para outros, senão para a igreja, para o povo, para as pessoas que muitas vezes dentro da própria casa de Deus se sentem injustiçadas. Você vai deixar o teu coração enganar? Corromper você? Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele tio, aquele avô, aquele amigo, aquele namorado, aquele noivo, sei lá quem for, não dá a tua salvação. No dia do juízo eles não vão fazer nada, vão ficar calados. Quem vai se lascar é você, que deu ouvidos ao que não devia dar, que entregou o coração onde não devia entregar, que falou o que não devia falar e fez o que não devia fazer. E aí? Quer seguir o rumo dos perdidos, dos derrotados, dos que vão para o inferno? Ou você quer se salvar? Então, aí em 1 Coríntios 6, 9, voltando para o texto áureo, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você sabe ou não sabe disso? Mas você continua na injustiça. Não, bispo, é porque eu estou ficando moco para você. Não me interessa o teu porquê. O que me interessa é o que a Bíblia está dizendo para você, que você muitas vezes não ouve. Mas bispo, para, eu quero ser ouvido. Não interessa o que você quer falar. Você quer ou não quer ir para o céu? Quer ou não quer ir para o céu? Então para de falar e escuta. Ouça o que o Espírito diz à igreja, porque você já achou muito, você já pensou muito, você já agiu muito do seu jeito. Nós estamos chegando no período do arrebatamento e você está preso a essa coisa toda. Para de falar e escuta. Quem está entendendo isso? Versículo 10. Não erreis. Já começa assim. Olha que confronto. Não erreis. Bispo, mas errar é humano. Pois fique com o seu erro e vá para o inferno com ele. Se você acha que errar é humano, quem foi que te disse que a igreja tem que se comportar como humanos? Ah, mas eu sou humano. Você pode ser humano aqui na terra, mas o teu chamado é espiritual, é celestial. E você aprende a Bíblia para não ser humano.
para ser filho de Deus. Amém? E ser filho de Deus é um andar bem mais alto do que ser humano. Isaías 55 diz que o pensamento é mais alto e o caminho é mais alto. Então Deus não vai descer de novo para você não. Jesus já fez isso. Agora é você que tem que pegar o sacrifício da cruz e subir até ele. A vinda já foi, agora é a volta. Jesus já veio, agora ele está voltando. E ele está voltando para juízo. É isso que você tem que aprender para parar com esse negócio de, não, mas errar é humano, não, mas sei o quê, faz parte não, querido. Nada disso faz parte mais de quem quer ir para o céu. Não erreis. Diga para o seu irmão, olhe para ele e diga, não erreis. Ah, mas foi sem querer. Não erreis, nem sem querer. Vigiai e orai. Então não erre. Não erre. Bispo, escapuliu da minha boca. Pois engole. Falei um palavrão sem querer. Pois vai lá para quem ouviu e diz, me perdoe, eu vacilei. Falei uma palavra que não devia. Palavrão não pode sair da minha boca. Pode meter o sarrafo na minha boca. Olha lá, ó. Assim, ó. Ou como a minha mãe fazia. Taca sabão na boca desse nego. Uma vez eu falei um palavrão perto dela, meu irmão, só foi uma vez também, viu? Nunca mais falei. Ouvi de um colega meu no colégio, fui repetir em casa. Pra quê, meu irmão? Você já escovou os dentes com sabão? Ela pegou o sabão em barra e foi, ó. Eu fiquei com o dente cheio de sabão em barra. Depois, meu filho, vem cá. Deite aqui, vá. Bote o joelhinho. Joelhinho no milho. Foi os piores 20 minutos do meu joelho. Meu filho quer de novo? Diga outra dessa. Não, senhora. Nunca mais! Eu estou com 49 anos. Eu ousei dizer outra palavra torpe perto da minha mãe. Eu estou com 49 anos. Se ela mandar eu ir para o milho, eu vou de novo. Porque você fica velho, mas não deixa de ser filho, não. E a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Não é porque passou dos 18 que pode fazer o que quiser, não. E hoje está pior ainda, né? Que hoje o menino, quando está com 14, uma menina, já quer... Mãe, a vida é minha, mãe. Lá em casa a corda é minha, o cinturão é meu. E o sarrafo come. Ah, o pai que ama o filho não refreia o açoite. Graças a Deus que eu tenho 2 filhos que sabem ouvir e fala pouco. Principalmente minha filha, quase que não fala. Eu não preciso dizer mais do que, opa, um filho meu. Mas, irmãos, tem gente que vem ao culto 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e não se converte. Sim ou não? Olha o que ele diz. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Está vendo? Não? Efeminado. O que é efeminado? É o homem com jeito de mulher e a mulher com jeito de homem. Isso acontece dentro da igreja? Quando acontece que a gente vai falar, alguém diz assim, deixa o bichinho. Né? Fala não, senão sai da igreja. O que adianta estar aqui dando mau testemunho? Crente Bambi vai ficar, irmão. E tem pai e mãe que ou é cego ou é burro. Porque vê o menino com aquele negócio, fazendo todo tipo de arrumação na internet, mostrando boca com batom, cabelo não sei de quê, não sei o que, pintura nos olhos. Aí, não, mas é porque ele é fresco.
Lá em Mossoró fresco é efeminado lá. Aqui fresco é quem gosta de mexer com os outros. Mas lá não. Inclusive uma vez eu fui dizer isso. Fulano, deixa de ser fresco. Rapaz, me respeite, eu sou homem. Eu digo, eu estou dizendo outra coisa. Mas lá é palavrão isso aí. Entendeu? Então, irmãos, o pai e a mãe têm que ser atalaias dos seus filhos. O pastor é a atalaia da igreja. E ninguém pode se calar diante do pecado. Porque a Bíblia diz, não erreis, nem os fornicadores. Ah, mas o meu filho sai com a namorada dele e eu tenho certeza que ele não está fazendo nada de errado. E por que ele sai sozinho com ela? E vai para onde? Por quê? Ah, a gente quer ficar só. Para quê, meu irmão? Eu aprendi que enquanto você não casa, você tem que andar com pai, mãe, com irmão, com um bocado de irmão do lado, para não cair na tentação. Ou não é? Quer ser pai moderno? Tem pai moderno que é assim. O namorado da filha chega na casa dele, fica à vontade, vai lá no quarto dela, tá lá esperando. Lá em casa, se o cabo tentar passar, passa só o espírito, o corpo fica na minha mão. Você é louco? Levar minha filha para o inferno? Vai nada. Então nós temos que entender qual é a proposta da palavra. Quem está entendendo isso? A proposta da palavra é que ninguém erre. E que você não pode aceitar que errar é humano. E você tem que crer que os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. O que é sodomita? Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Sexo anal. Bem claro, bem objetivo, bem eu. Sexo anal. De mulher com homem, homem com mulher, ou de homem com homem. Porque mulher com mulher não dá para fazer isso. Se é que já inventaram alguma coisa, porque hoje a invenção é tão grande. Sexo anal é sodomia. E aí? Bispo, meu marido disse que só sente prazer assim. Pois então você pega um facão e resolve o problema dele. Corta que nunca mais ele vai ter essa vontade. Mas eu, como esposa, não tenho que me submeter. Não, não tem. Não tem mesmo. Eu já tive o contrário aqui. Uma mulher disse para o marido, se você deixar de ter relação assim comigo, olha, eu deixo você. Eu digo, a senhora está cheia de pombagira, minha senhora. E ela passou, acho que uns 6 meses manifestando no meu gabinete. Quase que quebra meus dedos, uma vez com um salto alto dela. Deu um pisão no meu pé. Sabe por que ela saiu dessa igreja? Porque durante um ano que ela teve aqui, eu combati a sodomia no casamento dela. E eu sou daqueles que crê na palavra. Eu digo, combati o bom combate. Eu vou combater até o fim. Ou o cara me recebe, porque eu sou meio zagalo, ou me aceita ou cai fora. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra. Não vou deixar de ensinar o certo, não vou deixar a igreja ir para o inferno, porque eu quero ser politicamente correto. O diabo é politicamente correto. Nós temos que ser biblicamente corretos. E ela tirou o marido daqui porque disse que eu era um pastor muito antiquado. Que não aceitava isso aí. Eu disse, eu não aceito porque a Bíblia não aceita. Eu sou bendito quando eu não aprovo o que condena a minha alma. E como pastor, se eu aprovar uma conduta errada de uma ovelha, eu vou me condenar por isso também. Não é só a ovelha não, eu também vou ser condenado. E se eu não faço, meu amigo, eu não vou aprovar você fazer para me condenar não. Quem está entendendo a visão?
Ah, mas eu queria um pastor assim, bem clean. É? Estou na porta errada. Ali é a Assembleia de Deus Cristo Salve. Não dá para você pegar um pastor clean, porque aqui na igreja nós não temos espaço para isso. Aqui só tem espaço para o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vem para confrontar o pecador. Gente, Deus ama o pecador e abomina o pecado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. 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 Não mesmo. Quer que eu prove? Quer? Vou provar. Quem vai para o inferno é o pecado ou o pecador? Hã? O gato? Quem vai para o inferno? É o pecador? Então a quem Deus condena? A quem Deus abomina? O pecado é a causa. O pecador é o condenado. Deus abomina quem pratica o pecado. Essa frase de que Deus ama o pecador e abomina o pecado, quem inventou foi os crentes meia tigela e meia pataca. Isso não está na Bíblia não, filho. Me acha esse versículo? Pelo amor de Deus, que depois de 45 anos de evangelho, eu não aprendi onde é que ele está. Na minha Bíblia, nos 66 livros da minha Bíblia, não tem. E eu olhei nos apócrifos da católica, também não tem. Eu acho, tenho quase certeza, que também não vai ter nos livros apócrifos da igreja anglicana, que são 14. Não vai ter. Da católica romana são mais 7, da anglicana são mais 14. Não vai ter. Essa frase não existe na Bíblia. Porque toda condenação é para o homem que pratica o pecado. Então Deus abomina o homem que pratica o pecado. Esse pratica injustiça aos olhos do justo juiz. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Deixa o bichinho. Não! Está praticando idolatria? Deixa a bichinha. É porque ela é velhinha. É porque ele é velhinho. Nasceu e cresceu dentro do romanismo, dentro do catolicismo, dentro do duzismo, do hinduísmo, do xexonoísmo. Querido, eu não posso deixar ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus não tomará ninguém por inocente. Vocês estão entendendo a coisa? Então, ele diz: nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Porque dentro da igreja tinha ladrões, como tem hoje. O que é a prática? A prática de um ladrão é tirar aquilo que não é dele, sim ou não? Tinha gente lá que tirava coisas da igreja primitiva que não era deles, e iam lá para roubar mesmo. Na época que Jesus estava na terra, os sacerdotes tinham uma prática, uma ladroagem muito grande, combinado com os mercadores que ficavam na frente do templo. Os animais eram levados para o sacrifício e eles condenavam os animais ali para que as pessoas, muitas vezes o pobre miserável que passava o ano todo juntando dinheiro para comprar uma ovelha, para levar para o sacrifício, para ter o perdão dos pecados para a família toda aquele ano, no dia do Yom Kippur, levavam seus sacrifícios, suas ofertas e tal. Chegava lá, alguém dizia: não, esse animal não está bom para Deus não. Tem que ser esse aqui, ó. Só que esse aqui custa 3 vezes mais. Você vai deixar esse aqui como forma de pagamento e você vai ter que pagar mais esse daqui, que é mais caro ainda. E assim era com pombas, era com tudo. Fizeram na casa de Deus um mercado. Quando Jesus chegou no templo, o que ele olha? Ele já sabia que ele não é trouxa.
Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Quando ele chega lá, que ele vê a arrumação dos ladrões que estavam no templo, ele sai virando tudo, jogando tudo no chão. Pegou um chicote e saiu dando em todo mundo. Botou um monte de ladrão para correr. Então a Bíblia diz que os ladrões ficaram de fora. Quem mais? Os avarentos. Quem são os avarentos? O irmão que não é dizimista é um avarento. O irmão que não oferta é um avarento. O irmão que não acode o outro irmão é um avarento. Os avarentos também são aqueles que são amantes do dinheiro. O que é ser amante do dinheiro? Você dispensa mais tempo para ganhar dinheiro, para ganhar a sua vida, do que para ganhar uma alma, do que para fazer a obra de Deus, do que para orar. Então, para você, para seu uso, todo o tempo é válido. Para o uso de Deus, você não tem tempo. Isso é avareza. Ele fala de avarentos, e há um texto lá em Colossenses, se eu não me engano, que fala que toda avareza é idolatria. E diz mais: nem os bêbados, nem os maldizentes. Fala mal, né? Maldizente é quem fala mal. Assim, no teu conhecimento, você conhece algum irmãozinho crente que fala mal do outro? Quem conhece, levanta a mão. Conhece mesmo? Isso é lenda. Já viu isso? Mentira. Pouco não, né? Maldizente é quem fala mal. Seja de quem for, você não tem direito. Maldizente. O que mais? Nem os roubadores. Aí vem você de novo. Quem é o roubador? Malaquias capítulo 3, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Até aí tá bom. Diz o quê? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Sim ou não? Já começa por aí. O roubador é quem rouba no dízimo e na oferta. Bispo, eu só dou no dia que eu senti no coração. Não interessa para Deus isso. Você é um roubador e você vai ficar de fora do reino de Deus. Você não vai subir. Mas Deus está interessado no meu dinheiro? Tá. Tá sim. Isso eu pensei que o senhor ia dizer não. Não, tá. Se ele não tivesse, ele não tinha dado a ordem. Trazei. Se ele deu a ordem, não deu a ordem? Então ele está interessado no seu dinheiro, sim. Mas é para ele? Não. É para você mesmo. É para que você não seja avarento, não seja ladrão, não seja maldizente e não seja roubador. O critério da obediência. Mais ainda, o investimento do teu dinheiro na obra de Deus só traz para você e para sua casa a bênção de Deus. É tanto que a igreja é bênção para todos. O trabalho da igreja é bênção para todos. Amém ou não amém? Então ele diz, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que coisa forte, hein? Então qual foi o intuito de Paulo ao constituir perpetuamente a espécie que ele constituiu? Ou seja, o texto que ele deixou, o mandamento que ele deu, a orientação que ele traz, é para que você e a sua prole seja abençoado. É para que você viva no caminho da retidão. Por isso, irmãos, que nós, infelizmente, quando a gente vai lá para o texto, que diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nós temos sido injustos com Deus e com a palavra de Deus. E quando a gente vai para outro texto, lá em Romanos 14, 22, que fala que você tem que ter fé em você mesmo, que você não está se condenando naquilo que você aprova, você é o primeiro que se condena. Você é o primeiro.
porque você aceita as coisas erradas como se fossem coisas normais. Quem está entendendo o que eu disse? Amém ou não amém? Adianta falar? Adianta falar? Você está ouvindo bem? Você tem a observação agora. Você não quer ouvir o bispo? Você vai ouvir o anticristo. O anticristo vai falar e vai dizer assim: põe essa marca, senão eu vou fuzilar você. E aí? Só sai de casa se tiver o comprovante que foi vacinado. Está longe isso? Não, já foi feito aí um sistema para isso. Só entra no shopping, nas igrejas, só vai para isso ou para aquilo, só pode sair na rua se tiver o comprovante. Quando você entrar, mostre a testa e mostre a mão, para ver qual é a temperatura. Por enquanto é assim. Da próxima vez vai ser, quando você entrar em qualquer lugar, mostre sua mão direita e sua testa, porque nós temos que ver se você tem ou não tem, subcutaneamente, a marca do líder mundial. Porque essa marca é o número de um homem. Um homem. Tudo está caminhando para isso. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo à igreja. Não dá para ser simpático em tempo de crise. Nós estamos num momento de guerra. A igreja está sendo atacada frontalmente pelo inferno. Você que vai para casa e volta para a igreja, e vai para casa, e quando quer você vem para o culto, você não está sentindo isso não. Mas quem está na linha de frente, fazendo de tudo para deixar isso aqui aberto, sabe muito bem o que está acontecendo. Quem vai para reuniões, ouvindo e vendo o que está sendo aprovado no meio da política, no meio das leis, na Câmara, no Senado, leis obscuras, coisa que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal em conluio com outros, você fica, puxa, nós estamos vendo que o mundo entrou num funil. Há uma força mundial para acabar com o cristianismo. E eu dou graças a Deus que chegou esse momento. Porque se por um lado é muito ruim viver assim, pelo outro, o Senhor está colocando no celeiro o trigo. E está deixando de fora o joio. Por que tem muita gente que não quer mais ir para a igreja? Porque é joio. Aqui dentro só fica o trigo. Só o trigo. O celeiro de Deus só vai ficar o trigo. Nós tínhamos muita gente aqui que era joio. Muita gente nessa igreja, que era só fachada. E com tudo isso, com toda essa peneiração, vai ficar só o trigo. Chegou a época da colheita. Chegou a época em que somente o trigo vai ser guardado. Amém? A casa de Deus não suporta mais o joio. A Bíblia diz que os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Então agora, quem está limpo, se limpe mais ainda. Quem está puro, se purifique mais ainda. Está lá no capítulo 22 do Apocalipse. Quem é injusto, pratique ainda injustiça. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Em nenhuma parte do texto do Apocalipse, João, na revelação que Deus deu a ele, pede pelo amor de Deus que o povo se converta. Naquela parte já não tem mais isso. Acabou a graciosa palavra da misericórdia divina. E ali é uma palavra de justiça e de juízo. Quem está entendendo isso?
Fique de pé. Ore mais, jejue mais, chore mais. Se você é trigo, venha mais para a igreja. Ainda. Faça a obra de Deus que você nunca fez, com muito mais força. Se dedique mais a Deus, porque esse é o último momento. É a última fase. Ainda. Existe alguém que quer entregar sua vida a Cristo hoje? Ou voltar para Jesus? Você que está desviado, mas, bispo, é porque eu acho que eu já fui tantas vezes e não deu certo. Não deu porque nenhuma delas você quis realmente se converter. Porque quem quer faz e quem não quer manda, meu filho. Se você quiser, você vai crer e vai ver a glória de Deus. Mas se você não quiser, nem eu, nem Deus podemos fazer nada pela sua alma. É você que tem que tomar atitude. Vir para a igreja buscar a Deus, parar com o pecado, deixar o mundo, é você. A minha parte é ensinar você a ir para o céu. Amém? É duro, mas é necessário. É o bezetacil espiritual de Deus. Dói, mas resolve. Não adianta. Você tirar uma pessoa do pecado, meu amigo, é duro. É duro. Porque as pessoas estão embrenhadas no pecado de um jeito que quando você está puxando eles de lá, eles estão gritando, ai, tá doendo. Dói mesmo. Porque você não tira sem fazer força, não. Você não tira sem dar uma espoletada nas pessoas, não. Você tem que puxar com agressividade. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado pela força. E o povo hoje está agarrado no pecado de um jeito que você vai falar, a pessoa, não, me deixa. Aí quando você deixa, a pessoa diz, não, me segura. Aí você segura, não, mas me deixa. Você fica que nem um cachorro para fora. O nome dele era para fora, o dono dizia para dentro, para fora. O bicho morreu doido. Você não sabe se a pessoa quer sair ou se ela quer ficar. Então, se a pessoa não quer, não vai ver a glória de Deus. Nós estamos aqui estendendo a mão. Mas mais do que isso, Jesus fez na cruz, ele deu a vida. E você tem que se entregar ou então dar tanto valor a isso que você faz, que você não vai fazer nada pela sua alma. Nada. Amém? Então vamos agradecer a Deus pelo culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te sou imensamente grato porque o Senhor não nega a informação àqueles que te buscam. De tudo, no final das contas, a Bíblia diz pelo profeta que o que importa é temer ao Senhor e fazer o bem e temer ao Senhor. O bem é justamente o que estamos fazendo aqui. O bem, o certo, pregando certo, ensinando certo, pagando o preço de que isso significa. Nós não estamos aqui chamando as pessoas para sacrifício de tolos, mas para ter uma vida digna, reta, temente a Deus e que se desvie do mal. Doutrinando as pessoas no caminho que devem andar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, salva a vida do meu irmão que está aqui na frente e salva a vida dos meus irmãos que estão pela internet agora, achando que esse culto na internet resolve a vida deles. Eles deveriam estar na casa de Deus, porque nem só de internet viverá o homem. A Bíblia fala ter comunhão com os santos, estar congregado e não agregado. O diabo quer desagregar as pessoas, afastá-las do convívio espiritual da igreja, do local de culto. Mas nós temos um chamado de estarmos na tua casa e habitarmos nela, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, em nome de Jesus eu oro e já agradeço ao Senhor pela vida de todos, repreendendo todo mal, toda enfermidade, toda praga e toda maldição, em o nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém.
Amém? Aplauda Jesus.